Primeiro, eu gostaria de saudar a LBV, com quem eu já colaborei em diversas ocasiões, e é sempre um prazer voltar a estar com vocês. Eu sou um produto da escola pública, antiga escola pública, posso dizer, porque mudou muito. Mas estudei a vida toda em colégios do Estado e também a Universidade Pública da USP, onde eu me graduei em engenharia. E a engenharia que eu escolhi foi a engenharia eletrônica, que também na época estava muito na moda, né? Não deixou de estar, mas naquele momento era quando você tinha a transição para os computadores. E eu me formei numa época assim muito especial, eu diria, porque se por um lado politicamente o Brasil vivia um regime ditatorial pesado e por outro lado os governos militares davam a chance de haver muitos projetos de emprego para engenheiros. E um projeto que foi o meu início de carreira foi no metrô de São Paulo. Eu fui contratado para trabalhar numa linha que ainda não existia, a primeira linha Norte-Sul, Jabaquara-Santana, e naquele tempo se precisava de fazer um treinamento na parte eletrônica, justamente, de controle dos trens. A linha de São Paulo era pioneira quase no mundo em ter um transporte de passageiros rápido e sem condutor. Quer dizer, ele era totalmente automatizado. O condutor entrava por um motivo de segurança. E foi nisto que então eu tive a oportunidade de trabalhar, passando os anos de 73 e parte de 74 nos Estados Unidos. E quando voltei, dei os treinamentos para os primeiros operadores de trem e de controle dos trens, melhor dizendo, na central lá no Paraíso, e continuei algum tempo e depois eu fui trabalhar numa empresa de projetos, uma empresa privada nesse caso, mas que tinha como seus grandes clientes o Estado. Então eu também me aproveitei nesse momento dessa política de, de obras e criação de infraestrutura. No meu caso eram principalmente as empresas de telecomunicações, energia e transportes. E porque eu continuei fazendo projetos para o próprio metrô de São Paulo, mas também para outras ferrovias. O projeto maior nesse momento dessa empresa era a estrada de ferro Carajás, na Amazônia. Então havia muitos desafios. E essa empresa também tinha uma penetração internacional, embora totalmente brasileira. Então era uma época de muitas viagens ao exterior, fora as viagens pelo Brasil. Eu trabalhei como engenheiro durante quase 30 anos. E essa experiência de trabalhar com equipes e andando pelo Brasil e fazendo implantações, e, enfim, conhecendo as realidades do Brasil afora, deu uma visão muito interessante sobre a tecnologia. Por isto que eu, já com algumas inquietações intelectuais desde a juventude, me interessei em voltar para a USP. Eu havia escrito uma série de ensaios e havia um grupo na História, funcionando no departamento de História, que era o do professor Shoso Motoyama. Era o grupo dedicado à história da ciência e da tecnologia. Nesse momento, o centro estava iniciando a publicação de algumas obras com a participação de muitos professores
muito reconhecidos na USP, embora não fossem historiadores. Havia, por exemplo, o professor Milton Vargas, da Escola Politécnica, havia o professor Júlio Kaczynski, da Faculdade de Arquitetura, e muitos outros que nos reunimos e começamos a preparar, discutir a história da tecnologia no Brasil. E isto deu origem a 2 livros publicados pela Unesp, onde eu tinha feito exatamente a história das comunicações no Brasil e a história da energia no Brasil. Com isto, o professor Choso me convidou para fazer o doutorado. E eu parti então para um doutorado direto sobre a história da informática. Eu também tinha participado muito do movimento que havia então na ocasião, que era de ter uma informática nacional. E o Plano Nacional de Informática, ele era, devido ao regime ainda ser militar, ele era obrigatório, principalmente para as empresas estatais. E isto era muito discutido, porque a indústria, que deveria ser a contrapartida dessa política, tinha dificuldades, não correspondia aos desejos. Então, havia muitas reuniões políticas, inclusive, onde eu ia como engenheiro, porque esse era um assunto debatido em Brasília, né? Então, eu tinha já uma familiaridade com a história dessa política de informática, que foi o tema, então, do meu doutorado. E nessa altura já podia fazer a pergunta, por que é que a política tinha falhado? Havia um ataque muito pesado da imprensa contra a política de informática, no sentido de que os meios de comunicação julgavam que isso era uma intromissão indevida do Estado. Por outro lado, havia experiências assim muito encorajadoras de empresas que estavam enfrentando esse desafio. Por exemplo, na fabricação de impressoras, com um grande componente de projeto nacional. Então essa história eu achei que valia a pena ser contada. E a partir dessa publicação, dessas publicações da Unesp e do meu doutorado, eu me senti encorajado a sair da engenharia, né? Não saí de chofre, foi uma mudança gradual. Eu continuei ainda trabalhando, desta vez já tinha saído daquela empresa de projetos e voltado a trabalhar no metrô de São Paulo. Mas aí eu estava numa outra posição, não mais exatamente de engenharia, mas eu me tornei um dos assessores da diretoria do metrô. E isso foi também muito interessante, porque nessa altura eu pude ver não só a parte na qual eu tinha trabalhado antes como engenheiro, mas toda a parte de planejamento do metrô. As linhas, a parte dos projetos de arquitetura, a parte das estações, os estudos de demanda, enfim, uma visão mais geral do transporte. E trabalhei, então, durante bastante tempo, enquanto fazia o doutorado e fazia depois aquilo que eu vinha a me tornar, ou seja, a preparação para tentar entrar como professor na USP. E comecei com uma aposentadoria que houve de História da Ciência. A professora Maria Amélia, que era juntamente com o professor Choso os 2 únicos que davam História da Ciência, ela se aposentou, e aí havia necessidade de cobrir as aulas de graduação para Biologia, que eram obrigatórias. E fora isso ainda havia aulas para a Química também, a graduação da Química, também obrigatórias, e as próprias aulas para os alunos de História. Então era muita aula para ficar só com o professor Choso, e houve um concurso para professor temporário.
Eu prestei esse concurso, passei em primeiro lugar e comecei a dar aulas, digamos, precariamente, porque todos esses concursos eram por um ano, renováveis por mais um ano, e foi isso que eu fui fazendo. Ao mesmo tempo, eu comecei a dar aulas gratuitamente na pós-graduação. Aí eu montei um curso chamado Ciência e Ideologia, que teve muita procura. Por um lado, havia um déficit já muito grande de professores na história, e com isto, a grande procura também não era porque eu era famoso ou conhecido, mas porque não tinha mais ninguém para dar aulas de pós-graduação. Teve semestre que o meu curso era o único. E com isto, também eu ganhei uma bagagem para depois, quando houve um concurso para professor efetivo, prestar esse concurso e consegui também passar. E foi então a partir dessa época que eu me tornei professor na história e dando aulas tanto para o curso de biologia quanto para química e depois também para a própria história. Como eu falei, eu tive muitas oportunidades como engenheiro e usei essa experiência depois como parte da formação que eu transmiti para os alunos. Os exemplos e mesmo digamos, a proximidade com o assunto ciência e tecnologia, que muitas vezes quem faz um curso de humanidades não tem, né? E a partir daí fui construindo essa carreira. Durante 25 anos fui professor de história, fiz as outras etapas que existem. Eu fiz a minha livre docência, e isto exige uma nova tese, e para essa nova tese usei exatamente o curso de Ciência e Ideologia, que eu continuei dando por alguns anos na pós-graduação, mas nessa altura também passei a dar outras disciplinas que eu criei para a pós-graduação, mas esse primeiro degrau foi muito importante. E depois, finalmente, fiz o concurso para professor titular na história. Bom, eu acho que por ser uma análise um pouco, claro, apressada, mas porque nós não temos muito tempo, mas ampla, é bom sempre considerar que o homem começou com ciência e técnica desde que se tornou homem. Na evolução da espécie que se tornou a nossa espécie, etapas importantes como o domínio do fogo ou a construção de ferramentas exigiram exatamente essas características que hoje nós emprestamos para ciência e técnica. É um erro muito comum pensar que não existia ciência na antiguidade, ou, como eu falei, mais remotamente ainda na pré-história, porque não existia a profissão de cientista, ou não existia nem a palavra de ciência, não importa. Todas as tentativas que o homem fazia de tentar e errar ao mesmo tempo redundavam em conhecimento. E isto é a base da ciência. Fazer uso do conhecimento na prática para uma vida melhor. E se no passado essa vida melhor significava construir casas, abrigos e caçar animais para sobreviver, não era menos científico, porque não era institucionalizado. Então esse empreendimento, ele é o empreendimento humano.
Cito aqui até o pensador que também foi cientista, o Vladimir Vernadsky, que considera o pensamento científico como uma transformação geológica. Para o Vernadsky, que trabalhou na primeira metade do século XX e era um geoquímico muito conhecido, o homem conseguiu modificar a face da Terra pela ciência. A natureza faz isso, a natureza faz através da erosão dos ventos enfim, com os seus mecanismos vulcânicos, etc., essa transformação da face da Terra. O homem acelerou isso num potencial tão grande que ele constrói canais, ele constrói túneis, ele muda a face da Terra. Então, o reconhecimento disto já diz da importância da ciência. Claro que existe a preocupação ética. Você faz tudo isto pensando em aliviar o sofrimento humano. E nem sempre resulta nessa prática da ciência, muitas vezes vem o contrário. Quando você utiliza a ciência para o sofrimento humano. E isso está ligado com a capacidade que tem o homem de exercer, em certo grau, um livre-arbítrio. Ou seja, ele pode usar uma faca para cozinhar, isso vai facilitar muito a vida, e pode usar uma faca para matar uma pessoa, que é um propósito desumano. No fundo, essas contradições fazem parte também da natureza humana. Então, muitos até condenam a ciência e a técnica por esses aspectos negativos, mas a verdade é que nós conseguimos hoje ter um nível de vida, uma qualidade de vida e uma duração da vida com qualidade muito maiores do que no passado. Um historiador muito famoso, o Sarton, Georges Sarton, dizia exatamente isso, que você pode ter dúvidas sobre o progresso em geral, mas você não pode ter dúvidas sobre o progresso científico. Ou seja, a ciência, ela avança no conhecimento e no domínio da natureza. E isto, do lado da medicina, tem sido uma fonte exatamente de recursos que antigamente, pela falta deles, fazia as pessoas sofrerem mais, morrerem mais cedo. Esse ideal da medicina não seria possível sem o concurso de todas as outras ciências. O que é a medicina, se não um uso intensivo da química, da bioquímica e, hoje em dia, da eletrônica. Então, todas as ciências estão interligadas. E mais ainda, existe uma interligação entre as ditas ciências naturais e as ciências humanas. Desse ponto de vista, eu sou a favor da concepção de que a história é uma ciência. Porque ela tem todos os requisitos que você normalmente associa às ciências naturais, que é tentar entender melhor o mundo em que você vive. Claro que funcionam de maneiras diferentes em vários aspectos, mas funcionam de maneiras paralelas em outros. E justamente há uma desunião que é muito prejudicial entre as humanidades e as ciências da natureza. Elas precisavam se conhecer melhor. E para isto, a melhor ponte é esta que eu tinha escolhido e que eu ainda acho, que é a história da ciência. Então você tem uma ciência que estuda as ciências. E através disso você tem uma interligação com a filosofia, com a literatura, com a sociologia,
sem deixar de lado esse aspecto que eu mencionei do Sarton, que a ciência vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma história própria. E essa história da física, da química, da biologia, é uma história que torna essas disciplinas muito mais interessantes. Essa é uma experiência prática que eu tive, dando aulas para pessoas que, quando começava o semestre, achavam uma perda de tempo. Para que fazer história? Eu vim aqui para estudar outra coisa. Eu vim aqui para estudar química, para estudar biologia, eu estudar geologia. Enfim, essas pessoas, quando conheciam mais daquilo que elas queriam estudar, ficavam mais motivadas para a ciência específica. E é muito importante porque essa noção de que as coisas não surgem do nada, elas vão sendo construídas, é a noção que nós pretendemos dar da história. Assim como a própria história política ou a história econômica também são construções que vão sendo feitas. Enfim, eu acho que essa ponte ela tem sido pouco usada. Nós não temos a tradição no Brasil de história da ciência. Ela vem sendo também construída aos poucos, desde a segunda metade do século XX, mas ainda muito pouco. Para termos uma ideia, apenas neste ano de 2024, a disciplina História da Ciência se tornou obrigatória nos cursos de História da USP. E fora da USP isso não existe, uma disciplina obrigatória de História da Ciência num curso de História. Mas a minha ambição sempre foi maior. Eu achava que a História da Ciência tinha que ser uma disciplina obrigatória na engenharia, na medicina, em todos os departamentos. E isto porque ela por natureza, ela para juntar. Ela consegue juntar coisas. E daí a minha ambição ficou maior ainda, pelo menos em pensamento, que é por que nós não temos isto antes da universidade? Ou seja, por que nós não temos história da ciência nos ensinos fundamental e médio? Por que essa ideia de que a ciência está pronta, que a ciência é só a ciência do último artigo que saiu? Isto vai entrando na cabeça das crianças de uma maneira que é prejudicial ao próprio desenvolvimento humano. Quando as crianças são pequenas, elas ousam fazer perguntas. E perguntas que são, às vezes, muito difíceis para muitos pais responderem de pronto ou de uma maneira mais perfeita. Por exemplo, por que baleia não é peixe? Se está na água. E todas essas perguntas que as crianças fazem, por que chove, por que o céu é azul, nessa idade dos porquês, que se desenvolve o espírito científico. Então, quando você dá uma resposta não satisfatória, ou pior ainda, não sabe dar uma resposta, e fala que é assim porque é assim, você não estimula a criatividade que poderia ser dada, e eu acho que a história da ciência tem um potencial para atuar dentro disso também. Ou seja, perceber que a ciência é uma construção o tempo todo, que ela está se modificando e que ela admite dúvidas. E aí nós chegamos nesse ponto das controvérsias. Será que a ciência sabe tudo? Não, ela não sabe. Será que ela sabe o que ela diz que sabe? Bom, pode ser que isso seja um ponto de apoio ou um ponto de partida. Mas se você for questionar, você vai ter dúvidas. Os próprios cientistas têm essas dúvidas. Mas não é essa maneira pela qual a ciência é ensinada.
E esse descompasso, que começa quando a criança é pequena, vai até a universidade. Na universidade também se acredita que a ciência está pronta e que não há dúvidas. E, portanto, teorias que competem devem ser eliminadas, porque existe sempre uma que é a triunfante. E quando você estuda a história da ciência, você vê que isso não é verdade. A teoria geocêntrica foi dominante durante muito tempo. Por que que ela foi dominante? Porque ela é uma boa teoria. Se você imaginar que a Terra está parada, você tem condições de resolver uma série de problemas. Problemas que vão da física até as navegações, e você se vira bem. Então, é uma boa teoria. Ela está errada, mas ela consegue bons resultados porque existe uma coisa na física que se chama referencial. Se o seu referencial for o planeta Terra, né, e o referencial gira junto com a Terra, é como se não girasse. E nós temos isso incorporado. Nós falamos o Sol nasce, o Sol se põe. Então, essas coisas mostram que você pode ter uma teoria que, embora não seja perfeita, funcione, dê bons resultados, e você usa. Isto é a base da ciência. A ciência constrói sempre modelos. É isto que é importante ter consciência. Ou seja, você está trabalhando com uma espécie de símile ou de uma metáfora. Todas as ciências constroem modelos para tentar fazer explicações. A sociologia faz modelos, a física faz modelos, a economia faz modelos. Todos esses são aproximações. E você, como eu falei, usa essas aproximações enquanto elas são boas, enquanto elas funcionam para um determinado domínio. E se você tem consciência de que elas não são a última palavra, nem poderão ser, porque senão você saberia tudo, teria consciência plena de todos os fenômenos do universo, o que não é possível. Então, se você tem essa consciência, você tem que admitir que existem controvérsias, porque nem todos vão achar que aqueles modelos são os melhores. E se você falar, bom, mas isso não te leva a um ceticismo, você não poder acreditar em nada, não é verdade. Uma dose de ceticismo pode ser até uma pitada de sal dentro dessa receita. Ou seja, você usa com essa precaução. Eu estou usando, mas sei que pode ser melhorado, pode ser até, algum dia, pode ser até derrubado. Né? Então, o sistema geocêntrico foi derrubado pelo sistema heliocêntrico. Ele aproveitou muitas conquistas do sistema geocêntrico e continuou em frente. Tá? E houve uma batalha durante séculos para essa transformação. Então, nunca é evidente que uma teoria está sendo melhor do que a outra, sempre. E essa transitoriedade é o que nós devemos ensinar nas escolas. Outra vez, eu digo, em todos os níveis, para que ninguém fique com a soberba de dizer, eu sei, é assim. Né? Tudo isto é o contrário. Quanto mais você sabe, mais humilde você deveria ficar. Isso já vem do Sócrates. Né? Mas, infelizmente, nós não temos muito essa cultura. A cultura do especialista, daquele que domina um assunto que costuma ser a última palavra, é que predomina, inclusive, nos meios de comunicação. Então, eu penso que a história da ciência pode ajudar a mudar essa mentalidade, ter mais humildade, ter mais flexibilidade
e com isso fazer uma ciência melhor. E, no fundo, o objetivo continua sendo aquele: você ter conhecimentos para melhorar a vida das pessoas. E se você admite o papel importante das controvérsias, nós chegamos numa controvérsia que eu acho que a LBV se interessa muito, que é entre ciência e religião. Preciso primeiro distinguir o sentimento religioso das religiões institucionais. A religião institucional é uma criação humana que está sujeita às mesmas contingências e qualidades e defeitos que as outras instituições humanas criaram, como a política e outras, né? Agora, o sentimento religioso, isto é algo diferente. Começa com esta constatação humana de que o universo é muito maior do que o homem. O que é que nós sabemos desse universo? O que é que nós podemos aprender com este universo? Bem, por um lado, aí envolve uma convicção pessoal minha, é que o universo funciona bem. Isto é digamos, uma crença, ou um postulado, se você quiser colocar dessa maneira, porque, evidentemente, acontecem muitas coisas ruins, que nós achamos ruins, pelo menos. E como é que se pode, apesar disso, dizer que o universo funciona bem? É porque, na maior parte das vezes, os resultados são bons. E isto vale, inclusive, para a vida pessoal de cada um. No meio de uma série de infortúnios, nós vemos o homem crescendo na sua tarefa de administrar a qualidade de vida que ele tem. Você pode falar, mas e as guerras, os assassinatos, as tragédias? Tudo isto, claro, diminui esse efeito, mas não o anula. Então, resta a pergunta: na soma geral, houve uma evolução? A minha resposta é que sim. E para isto, vou outra vez falar do sentimento religioso, porque um dos filósofos que eu mais admiro é o Spinoza. Ele conseguiu ser expulso de 3 religiões, a católica, a protestante e a judaica. Ele foi excomungado 3 vezes. E, no entanto, existe um Deus para Spinoza que, para ele, se manifesta exatamente na natureza. E isto é algo espantoso, que as pessoas podem pensar no bem comum, como uma propriedade do universo, não como uma criação humana. E, nesse sentido, é que faz nos recordar as palavras iniciais da Bíblia, quando Deus criou tudo e viu que era bom. Então, mesmo que você não tenha esta crença, e você ache
que vale a pena viver, então é porque o universo é bom. Então, como eu falei, existe, claro, essas exceções, tem gente que se suicida porque não chega neste ponto, mas nós temos que manter esta fé, né, de que a bondade é possível, de que nós somos encarregados de levar esta, digamos, mensagem e esse ideal avante. E se houver vida em outros planetas e em outras galáxias, ter uma desconfiança de que esta vida vai ter mesmo algo muito em comum com a nossa, porque faz parte do mesmo universo. E nessa interligação que os cientistas, inclusive, recentemente descobriram que as galáxias, mesmo distantes, elas têm algumas coisas em comum nas suas rotações, existe então uma tendência à unidade do universo. Eu acho tudo isso muito fascinante e posso dizer que aprendi a admirar essa unidade exatamente estudando a história da ciência. Eu acho que, como reflexão final, eu diria que os historiadores da ciência têm derrubado esse mito da objetividade. Desde grandes cientistas como Pasteur, Einstein e muitos outros, eles nunca foram objetivos nesse sentido. E aí, esses cientistas têm que considerar o seu papel exatamente naquele sentido que eu falei. O que é que eles estão fazendo para que, objetivamente, se quisermos usar agora a palavra, a vida da humanidade melhore. Claro que não é uma atribuição exclusiva dos cientistas. Todos os homens precisam pensar isto. A arte precisa pensar nisto, senão não vale a pena. Então, na medida do possível, e aí eu acho que qualquer um contribui para isto, né? Quando eu vejo uma profissão mais humilde como a do lixeiro ou do varredor de rua fazer a sua função, eu penso exatamente que ele está usando os recursos da ciência, que estão disponíveis para ele, que estão ao alcance dele, mas ele tem um papel importante, assim como o cientista, o médico que está fazendo uma operação a laser, agora ultra delicada, tem. Quer dizer, usar os conhecimentos para diminuir o sofrimento da humanidade. E para isto, então, o recurso ainda é o pensamento. E o pensamento se manifesta através de diversas formas. Nós falamos há pouco da forma religiosa, mas se manifesta da forma artística, se manifesta na vida pessoal de cada um. Então eu acho que a mensagem final é esta, né? Vamos melhorar.